tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre morfologia e o tema de hoje é artigo. E ele se relaciona justamente com o assunto anterior que foi substantivo, porque nas gramáticas tradicionais nós costumamos ver essa definição de que o artigo é a palavra que acompanha o substantivo. E ele costuma ter duas funções, a de determinar ou indeterminar o substantivo e a de indicar gênero e número por substantivo. Claro que o próprio substantivo também vai se modificar em gênero e número para falar do objeto que ele quer. E aqui a gente lembra que existem várias palavras que se modificam para concordar com outras palavras. E essa definição nós já temos bastante arraigada, mas a gente precisa pensar que a língua se movimenta, que o ser humano vai formando o que ele quer da língua. E eu trago a reflexão de que talvez nós estejamos caminhando para uma uniformização desse indicador de número, bem como outras indicações, porque nós teríamos tradicionalmente como correto as mesas. Nós não vemos, como falantes da língua, possível falar a mesas como indicador de plural, mas nós já temos na linguagem coloquial as mesas, em que o indicador de plural está apenas no artigo e não no substantivo. Talvez isso seja um caminho futuro para a língua, talvez não. Talvez fique apenas na colocalidade. Aqui é bom referir que no francês nós ainda temos na escrita todos os plurais ali colocados, mas na fala já não se pronuncia o plural em alguns momentos. Ele tem outros indicativos e quase sempre esse indicativo se encontra no artigo, não necessariamente nas palavras núcleo dos sintagmas. Então há caminhos que talvez a língua esteja tomando e é bom ficar atento a isso, para a gente perceber as modificações da língua. E justamente pelo artigo ser aquele que acompanha o substantivo, o artigo pode dar característica de substantivo para palavras de outros grupos, pode substantivar essas palavras, como por exemplo em o porquê e o falar. Aqui nós temos palavras de outros grupos que ganham peso de substantivo e podem ser usadas como substantivo justamente por serem acompanhadas de um artigo. E esse artigo é ali colocado com essa função. E dentro da gramática tradicional nós temos algumas divisões dos artigos e são bem as divisões que nós utilizamos na vida mesmo. Nós temos os definidos e os indefinidos, que vão dar justamente aquela característica que a gente falou antes de determinar ou indeterminar um substantivo. Se eu estou falando da mesa, é aquela mesa. Se eu estou falando de uma mesa, pode ser qualquer mesa. E nós também temos as contrações, em momentos em que o artigo é utilizado junto com outra palavra, ele pode ser contraído. Vai se dar no masculino e no feminino, pois é essa divisão que nós temos na nossa gramática tradicional. Aqui também cabe aquela discussão que a gente falou lá no substantivo sobre um futuro com pronome neutro, ou um presente já com pronome neutro. E essas modificações que o falante da língua vai fazendo e vai adequando a língua à sua necessidade de uso. Bom, pessoal, essa foi uma breve lembrança sobre artigo. Até os próximos vídeos.